Colocando para gravar. Ixi, é porque essa câmera. Eu não tô no meio da câmera, é? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês estão me vendo direitinho? Estamos. Você o compartilhamento da tela. Esse aqui, né? Isso. Oi, Nai, tudo bem? Vamos começando. Pronto, aí aqui eu vou monitorando quem vai entrando. Beleza, qualquer problema aí vocês me avisam. Então, boa noite, meninas. Vamos começar com a nossa aulinha. Então, assim, é familiar, só o título da aula, né? A comunhão dos santos e o perdão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Aí faltou só o nosso amém, né? Então, assim, a gente está terminando esse primeiro estudo da doutrina, né? Que são as nossas verdades de fé. E depois a gente já vai começar com a teologia moral, né? A parte dos mandamentos, na aula seguinte, né? Que também é uma parte muito interessante, que vai gerar algumas discussões, né? Mais debates. Então, com a nossa oração inicial, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então vamos lá, o fim do caminho, né? O fim do caminho de todos nós, né? Então, assim, a gente vai começando o nosso estudo da doutrina, falando muito de amor, né? Do conhecimento de Deus. Mas um dia o nosso caminho vai acabar, né? E que bom que ele vai acabar, né? Então, para falar um pouquinho da comunhão dos santos, né? Primeiro esclarecendo o termo santo, né? Porque às vezes a gente vê o significado, mas fala no dia a dia comum com outro significado, e na verdade a Bíblia também tem um outro significado, né? Então, só esclarecendo, lá no Atos dos Apóstolos, né? Você já, e durante as Sagradas Escrituras, você tem o uso da palavra santo, significando uma alma que é habitada pelo Espírito Santo, né? Uma alma que vive em estado de graça. Então, eles chamam-se, eles se chamavam entre si de santos por conta disso, né? Que significava a alma cristã que é morada do Espírito Santo. Então, quem era morada do Espírito Santo, quem era morada do Espírito Santo, ou seja, tinha a graça santificante, vivia em estado de graça, podia ser chamado de santo, né? Então, se vivemos em estado de graça, podemos ser chamados de santos, como o significado que era usado, por exemplo, por São Paulo lá em Efésio, lá na carta aos Efésios, né? A todos os santos que estão em Éfeso, né? Então ele usava esse significado de santo, né? E no credo nós usamos com o sentido primitivo da palavra, também, né? Com esse sentido da comunhão dos santos, que são as pessoas que estão na graça, as pessoas que estão que receberam primordialmente o batismo, né? Ilmara, quando é que o Espírito Santo habita em nós? Quando nós recebemos o batismo, né? Então, nós recebemos os dons do Espírito Santo e a Santíssima Trindade, na verdade, habita em nós e temos, portanto, o Espírito Santo. Quando perdemos, mais na frente eu vou falar, quando perdemos o estado de graça, nós o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, não habita com o pecado, né? Não convive com o pecado. Mas nós continuamos fazendo parte, né, do corpo de Cristo, do corpo místico da igreja, mas não estamos no momento, né, em comunhão com os santos, porque nós não saímos completamente da comunhão dos santos, porque ainda fazemos parte do corpo místico da igreja, mas estamos momentaneamente privados, né, dessa comunhão de maneira integral, tá? Então, comunhão, quando ele fala, é realmente união, né, que é a comunicação entre as almas que o Espírito Santo tem
tem sua morada. Então, na verdade, olha, é o momento em que a gente se une, né? Em que nós nos tornamos um só, porque Deus é um só. Se o Espírito Santo habita em cada um de nós, então nesse momento nós nos tornamos únicos, né? Por isso que há a comunhão dos santos, a união entre os santos, né? Por essa habitação do Espírito Santo em cada um de nós após o batismo. Então, ramo da comunhão dos santos. A igreja divide basicamente em 3 igrejas, né? Que vocês vão usar essa terminologia, né? Então, é a igreja militante, ou seja, é aquela que luta com o pecado e com o erro, né? Como eu falei para vocês, aqui nessa vida é o tempo de prova, é o tempo que a gente vai lutar. A gente vai para provar o nosso amor, crescer em amor a Cristo, né? E como é que a gente vai fazer isso? Lutando contra o pecado, lutando contra os nossos vícios, as nossas más tendências, né? Então, esse é o tempo de luta, por isso que é a igreja militante. Nós temos a igreja padecente, né, que é formada pelas almas do purgatório, que elas são o quê? Elas foram confirmadas na graça, elas estão salvas, tá? Mas num processo de purificação dos pecados, né, dos pecados veniais e das suas dívidas de penitência. Isso aqui também a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E tem a igreja triunfante, que são as almas que estão no céu, né, as almas do céu. Então, essa é a igreja de Cristo. Todos nós estamos unidos. Então, quando eu estava pesquisando as figurinhas para a aula, eu achei esse diagramazinho, achei bem interessante, ó. Então, você tem ali na terra, né, a igreja militante, aqui a coroa de espinhos, né? Então, qual é a relação da igreja militante com a igreja triunfante? Né? O que é que acontece? Nós pedimos a intercessão deles, né? E louvamos a igreja triunfante. E recebemos a intercessão e recebemos as graças, né? E a nossa relação, por exemplo, com as almas do purgatório. Nós oferecemos sufrágios pelas santas almas do purgatório. Por que nós chamamos de santas? Porque elas estão confirmadas na graça, elas estão em graça santificante. Elas só não estão na igreja triunfante ainda, porque elas ainda tinham resquícios do pecado, né? É como se a alma, quando se apresentasse, né, no juízo final, ela percebesse, né, que ainda está suja. Então precisa se limpar diante da grandeza de Deus, diante da pureza que Deus é. Então ela se recolhe. Então se recolhe para o purgatório para se purificar. E o Mara, onde é que está escrito isso? Calma, a gente vai falar um pouquinho mais na frente da doutrina do purgatório, tá bom? Eu estou só explicando esse diagrama aqui, então a gente vai trabalhar mais um pouquinho na frente o assunto. Então, nós podemos fazer sufrágio pelas almas do purgatório e também nós podemos lucrar indulgências. Por exemplo, quem recebeu a bênção papal agora do Papa Leão XIV, ele deu uma indulgência plenária para quem estivesse assistindo a bênção, né? Então, o que é que significa aquela indulgência plenária? É o perdão pelos resquícios do pecado, né? Justamente para a gente diminuir aí o nosso tempo de purgatório. Então, a doutrina das indulgências, a doutrina do purgatório, isso aí a gente também vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Porque elas consomem realmente mais tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, que essas indulgências, elas vão contribuir para a redução do tempo de purgatório, seja o nosso, né, quando chegar a nossa hora da nossa morte, e se nós oferecermos para as almas do purgatório e a pessoa estiver lá no purgatório, ela também vai lucrar essas indulgências, né? Então, oferecer pelas pessoas que amamos, né, pelos amigos, enfim, é importante que a gente também nunca esqueça das almas, das santas almas do purgatório. E também elas nunca esquecem de nós, né? Então, ela tem gratidão por quem oferece, e elas também, as orações delas chegam até nós, né? Elas também podem, de alguma forma, contribuir, né, para o nosso enriquecimento aqui na Terra, com suas orações. E a relação das almas do purgatório com a igreja triunfante elas pedem a intercessão,
né? Então, os santos, eles vão atuar também pedindo pelas almas do purgatório para reduzir o tempo delas no purgatório. E elas também vão ser aliviadas, né? Graças às orações da Igreja Triunfante. Ela vai continuar, as almas do purgatório vão continuar rezando pedindo, né, a intercessão da Igreja Triunfante e vão também oferecer o seu louvor, tá? Então, assim, eu achei bem interessante esse diagramazinho, mas, Mara, tô achando confuso. Calma que a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto. Por hora, desse slide, eu quero que fique essa divisão, né, da igreja militante, que somos nós aqui na Terra, lutando contra o pecado, né, para chegar ao céu, a igreja padecente, que é a igreja, as almas que foram confirmadas na graça, ó, elas estão salvas. Quando a gente morre, lembra, né? A gente só tem dois caminhos: a salvação, o céu ou o inferno. Só que nessa opção de ir para o céu, nós temos também aquelas almas que precisam de um tempo para se purificar, para então realmente estar na visão beatífica de Deus. E os santos, eles não esquecem de nós. O seu perfeito amor a Deus deve incluir um amor a todas as almas em que ele mora. É um amor ativo de oração. E os santos, gente, assim, eles são os heróis de Deus, né? São amigos íntimos, são seus familiares. São pessoas que viveram num amor tão grande, né? Que alimentaram seu amor tão grande a Deus, que eles têm realmente, assim, esse caráter de intimidade, né? São como se fossem realmente familiares de Deus, ali, muito íntimos, né? Muito próximos a Deus. E eles têm, da mesma forma, quando eu falei para vocês, que, por exemplo, Lúcifer, quando ele caiu para o inferno, ele passou a odiar Deus e a toda a sua criação, né? Então, ele odeia a Deus, consequentemente, ele odeia tudo que Deus fez. Com os santos é justamente o contrário, né? Eles amam tanto a Deus que eles amam tudo que Deus fez. E tudo que Deus fez inclui nós, né? Inclui as nossas almas. Então, eles têm o desejo ardente também pela nossa salvação. Então, por exemplo, o Padre Pio, no seu leito de morte, ele disse que ficaria na porta do céu e só entraria quando os seus últimos filhos espirituais entrassem. Ou seja, né, Padre Pio ainda está lá esperando pela gente, né, porque a cada dia, cada vez mais, Padre Pio conquista, né, muitos corações e muitos filhos espirituais, né, então, assim, ele está lá rezando por todos eles, ele disse que faria isso, e com certeza ele está fazendo, né, pelo amor dele a Deus. Então, quando a gente fala assim que não, essa parte eu não vou adiantar, não, vou falar um pouquinho mais na frente, mais sobre os santos, né? Então, os santos, eles têm esse amor ativo de oração. Eles não estão lá no céu só desfrutando da felicidade, dos méritos de Cristo, né? Passeando lá com Nossa Senhora. Com certeza eles estão fazendo isso, né? Também. Mas eles não nos esquecem. Eles querem sim a nossa salvação, por amor a Deus. Então, a nossa relação com os santos, ela é muito clara, né? Por mais que alguns protestantes levantem essas dúvidas, mas elas são dúvidas, gente, muito pueris, porque é muito fácil eles pesquisarem e verem realmente qual é o nosso sentimento pelos santos, né? Então, os santos nós devemos venerar, que significa o quê? Admirar, e honrar os santos, né? Porque eles são obras-primas da graça de Deus. Você imagina que, por exemplo, quando Leonardo da Vinci fez Mona Lisa, o fato da Mona Lisa estar lá até hoje sendo admirada, sendo protegida como uma grande obra de arte, né, da história da humanidade, isso honra quem foi Leonardo da Vinci, quem o fez. De forma alguma, Leonardo da Vinci se sente ameaçado ou menos brilhante, porque nós temos uma admiração tremenda pela obra que ele fez. Então, na verdade, admirar os santos não tira o mérito de Cristo, de Deus, não subtrai nenhuma honra de Deus. Pelo contrário, né? Ele mesmo pediu e deseja que a gente
tenha essa admiração pelos santos, justamente porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Nós estamos conectados. Então, nós temos também como nos ajudar, né? E como crescer nesse amor a Deus também pelo amor aos santos, né? Pela admiração aos santos. Então, assim, eu adoro essa analogia, né? Porque os santos são obras-primas da graça de Deus. Então, eles nos lembram, né? De onde nós viemos. Muitas vezes, por exemplo, aqui a foto de Santo Agostinho. Então, ele nos lembra o quanto é possível ser santo, o quanto é possível amar a Deus, né? Então, Santo Agostinho passou mais de 30 anos ali, numa vida muito errada, né? Longe das verdades da fé, buscando, às vezes, caminhos bem místicos, assim, bem esotéricos, assim, muito distante da verdade de Deus. E quando ele retornou, ele se tornou um grande santo da Igreja Católica, grande santo e doutor da Igreja Católica, né? Então, tanto que hoje nós temos como sucessor de Pedro o Papa Leão XIV, um filho de Santo Agostinho. Para vocês terem uma ideia, uma coisa belíssima, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas ele ganhou, o Papa Leão XIV, quando ele foi ordenado bispo, ele ganhou uma cruz que tem as relíquias de primeiro grau, ou seja, uma parte do corpo do santo, de Santo Agostinho, de Santa Mônica e de outro beato da ordem dos agostinianos, né? Então ele carrega no peito, naquela cruz de ouro, relíquia de 3 santos, né? Na verdade, 2 santos e um beato. Mas para vocês verem a riqueza do que os santos, do que a riqueza que os santos nos proporcionam, né? Então toda vez que o Papa está com aquela cruz no peito, ele lembra dos santos, ele diz assim, poxa, com essa igreja, Santo Agostinho está comigo, né? É isso que as relíquias fazem, elas nos lembram que os santos ainda estão conosco, né? Porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, a Igreja Católica, ela criou o Dia de Todos os Santos, né? O 1º de novembro, porque assim, os santos que existem são esses, os santos que nós chamamos santos de altar? Não. Nós temos milhões e milhões e milhões de santos que nós não sabemos o nome, né? Que as pessoas morrem e não é movido um processo de canonização, né? Para que ela seja reconhecida na sociedade. Então, por isso a igreja colocou o dia 1º de novembro como o dia de toda a igreja triunfante, por isso que é o dia de todos os santos, né? E também das santas almas do purgatório, né? Porque elas também são santas. Assim, elas são santas, né? E elas, após a purificação, elas vão para a igreja triunfante. Devemos rezar pelas almas do purgatório? Sim, nós devemos rezar pelas almas do purgatório, como eu já falei para vocês, né? Elas não podem ajudar-se. Então, assim, elas não podem fazer nada para reduzir o tempo delas de purgatório. O tempo delas de merecer já passou. Mas a igreja triunfante e nós aqui nós na igreja militante, nós podemos aliviar os sofrimentos delas e abreviar o tempo de espera no céu com orações, missas e indulgências. Então, por exemplo, a indulgência do Papa, que ele deu no momento que foi anunciado, né? A indulgência plenária, por exemplo, eu vou lucrar essa indulgência para uma tia minha muito querida, né? Então, eu vou lucrar essa indulgência para ela, como eu já lucrei outras, né? Então, eu ofereço para ela. Não que eu não precise, óbvio que eu preciso, né? Então, assim, o tempo todo, você pode fazer isso, né? Você lucra uma indulgência para você, e outra oportunidade, graças a Deus a igreja nos dá muitas oportunidades de lucrar indulgência, você também oferece para uma pessoa querida sua, né? Para as almas do purgatório. E Mara, e se a sua tia, por exemplo, já estiver no céu, né? Já estiver no céu, não, na igreja triunfante, outra alma do purgatório vai se beneficiar com a minha indulgência. Então, ela nunca será perdida, tá bom? E devemos rezar um pelos outros?
devemos ter um sincero amor sobrenatural, praticar a virtude da caridade fraterna por pensamentos, palavras e obras. Temos a nossa responsabilidade na comunhão dos santos. Então, assim, uma coisa que a gente tem, que é um ato de muita humildade, né? Por exemplo, no começo da minha conversão, assim, eu achava estranho, assim, vou rezar pelo fulano. Eu pensava assim, vixe, mas quem sou eu, né, para rezar pela pessoa? Aí você diz, não, Ilmara, mas isso é uma prova de humildade? Não, na verdade, isso é uma prova de soberba, né? Porque talvez eu me achava, né, inferior num ponto de não poder ajudar alguém. Isso é soberba, na verdade, isso não é humildade, né? Humildade é você mesmo sabendo que você é pequenininho, que você está muito longe da santidade, mas que você vai reservar aquele tempo para rezar pelas pessoas, né? Para rezar pela conversão, para rezar pelos seus amigos, para rezar pelas dificuldades que as pessoas têm e que elas pediram para que você reze para elas, né? Então, a gente precisa também adquirir essa prática de caridade, né, para com as pessoas, que é colocar as pessoas nas nossas orações, ou no nosso terço, ou nem que seja uma Ave Maria, né, nem que seja uma Ave Maria, a gente ter o hábito de rezar. Uma coisa que a gente fez aqui com os meninos é que toda vez que a gente vê uma ambulância, aí eles esticaram também para a polícia e para bombeiro, né? Então, toda vez que a gente vê esses profissionais de emergência, a gente reza uma Ave Maria por eles, né? Para os trabalhadores, para que eles façam um bom trabalho, e também para as pessoas que eles estão ajudando, né? Por exemplo, um dia eu precisei de ser carregado numa ambulância. Já pensou se todo mundo que ouvisse aquela sirene, aquela ambulância, rezasse uma Ave Maria por aquela pessoa que está ali dentro, né? Quantas orações aquela pessoa não ia receber, né? Para que ela fosse amparada naquele momento de fragilidade, né? Então a gente deu essa sugestão para os meninos e eles se sentem, é interessante que eles se sentem, que eles se sentem ajudando, né? Que eles estão fazendo alguma coisa de fato, né? Eles são pequenininhos, mas eles podem contribuir com as orações e nós também podemos contribuir com as orações pelas pessoas, né? Então a gente tem muito esse sentido sobrenatural com as pessoas, né? A gente não precisa ser só. Óbvio que é importante que a gente ajude as pessoas com coisas materiais, mas que a gente não esqueça, né, do sentido sobrenatural de oferecer também as nossas orações pelas pessoas. E esse é o tempo de provas, né? A felicidade do céu, ela consiste na plenitude do amor. Para alguns, um caminho curto, longo, suave, abrupto, mas todos nós morreremos. Raras vezes se pode determinar o instante exato da morte. Isso aqui vale a pena falar, né? Principalmente assim, para se acontecer com algum familiar e também para profissionais de saúde, eu sempre costumo falar, né, para as minhas amigas. Raras vezes a gente pode determinar o exato instante da morte, né? Então, a igreja autoriza os sacramentos até 2 horas após a morte aparente, né? A morte aparente da pessoa. Então, por exemplo, na medicina, a gente tem como estimar o tempo de óbito, né? O tempo que a pessoa morreu pelos sinais, né? Os sinais que o corpo apresenta. Então, por exemplo, se tiver uma rigidez de mandíbula, né? De mento, significa que a pessoa morreu entre 2 e 4 horas, né? Então já passou um tempo a mais, já tem sinais de rigidez. Então, provavelmente ali não vale mais a pena você chamar um padre para ministrar os sacramentos. Mas, por exemplo, você não sabe que horas a pessoa morreu, né? Mas a pessoa não tem nenhum sinal aparente de rigidez, né? Não mudou de cor, não tem rigidez na mandíbula, nem nos membros. Então, chama o padre, né? Se puder, chama o padre, porque a igreja orienta que o padre dê faça a unção dos enfermos, por exemplo, de maneira condicional, né? Ou seja, se a pessoa ainda estiver viva, se ainda a alma habitar o corpo, né? Ainda estiver a alma junto ao corpo, aquela pessoa vai receber o sacramento. Se não, a pessoa não vai receber, tá bom? Porque a pessoa tem que receber ainda
ainda no momento em que a alma está unida ao corpo, tá certo? Então, e aqui é interessante porque, assim, várias vezes, Ilmara, mas assim, a pessoa morreu, a alma foi embora, né? Mas essa é a questão, né? Por exemplo, uma pessoa que teve uma parada cardíaca, né? O coração parou de bater. Eu posso, por exemplo, reanimar. Então, se eu reanimo e a pessoa volta, significa que a alma ainda estava ali, né? Porque se a alma não estivesse, a pessoa não voltava, né? Então, por isso que a igreja ainda não se sabe precisar o exato momento da morte, né? Então, como se tem essa dúvida em que momento a alma deixou o corpo, a igreja orienta isso, né? Então, a igreja autoriza os sacramentos até 2 horas após a morte aparente. Então, o juízo particular. Então, Ilmara, assim que a pessoa morre, né? O que acontece? Então, o que acontece? Acontece primeiro o juízo particular, ou seja, não sabemos exatamente a forma, né, que ele acontece, se é na hora que a pessoa está no local e morreu, e naquele momento é o juízo particular, exatamente a forma não se sabe, mas só se sabe que esse juízo particular ele acontecerá, né? Então, quando a alma abandona o corpo, ela é julgada por Deus. E é exatamente esse o dia da retribuição para todos, né? Então, nesse dia, gente, nós vamos nos ver como Deus nos vê, né? Sem fingimentos, sem que haja sem que a nossa mente seja enganada, né, sobre uma falsa percepção de nós mesmos. Nós vamos nos ver realmente como nós somos, realmente o que fizemos, né? O quanto amamos, é nesse dia. E eu acho, se eu não me engano, foi Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila. Não, ou foi São João da Cruz, agora eu esqueci qual foi o carmelita. Mas ele fala, né? No entardecer da alma, seremos julgados pelo amor, né? Então, nós seremos julgados por quanto amamos essa vida, por quanto amamos a Deus, né? A morte, ela é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e da misericórdia. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é uma só, ou seja, não existe reencarnação depois da morte. Isso que está lá no Catecismo da Igreja Católica, né? E você tem todo o aparato nas Sagradas Escrituras que comprovam isso, né? Então, por exemplo, a doutrina, acho que eu não chamo nem de religião, na verdade, necessariamente, né? Mas os espíritas, eles não têm base, né? Eles não se sustentam de forma alguma quando eles vão para as Sagradas Escrituras, né? O que eles fazem por exemplo, tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, ele pega partes recortadas do Evangelho e com isso ele dá a interpretação dele. Que isso também é o que os protestantes fazem, né? Eles recortam, né, e dão a interpretação segundo o que eles desejam, né? Então, assim, a gente vai analisar as 3 situações possíveis, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito do que acontece após a nossa morte. Então, a gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre a alma que morre em pecado mortal. Então, a pessoa, ela morreu em inimizade com Deus, ela morreu sem a conexão com Deus, ou seja, ela morreu em pecado mortal, né? Então, a doutrina afirma a existência do inferno e da sua eternidade. Quem está em pecado mortal desce aos infernos imediatamente. A principal pena consiste na separação eterna de Deus. Isso aqui está lá no Catecismo da Igreja Católica, e ele também fala aqui, ele coloca todos os trechos, os trechos na Bíblia, né, que ele vai falar, né, sobre que comprovam, né, a revelação que Deus fez falando sobre a eternidade do inferno. Então, assim, gente,
a gente, assim, eu amo falar, né, das formas de amar a Deus, de como amar a Deus, mas a gente também não pode deixar de falar do inferno, né, principalmente para os nossos filhos, porque o inferno, ele existe, ele é algo que Cristo falou, né, Cristo falou do fogo inextinguível, então, assim, tem todo o compilado das passagens, aqui, ó, fogo inextinguível, foi Jesus que disse, né, então, assim, não foi invenção, muito menos interpretação, né? Nada disso. Foram as palavras exatas de Cristo. Então, a principal pena do inferno é a separação eterna de Deus. Então, a alma que morre em inimizade com Deus, ela se separa, ela nunca vai ver a Deus, né? E ela vai direto para o inferno. No inferno, ela vai odiar a Deus, odiar a si mesma e odiar a tudo para sempre, né? E ela vai desejar, muitas vezes, ela vai desejar ardentemente a morte, só que a morte não vai vir, a morte nunca vai acontecer, né? Ela nunca vai sair daquele estado de sofrimento eterno, né? Isso faz com que ela sofra ainda mais. Então, o fogo inextinguível, né, que Cristo falou, óbvio que não é um fogo do ponto de vista material, é um fogo de sentido, né? Não se sabe exatamente o que é que vai significar, né? Mas se sabe que é uma coisa realmente insuportável. E o pior disso, né, é eterno, né? Não tem chance. Então, é a desesperança completa e absoluta, né? É o desespero completo e absoluto, né? Então, não existem palavras para descrever o horror do inferno na sua realidade. Eu li agora recentemente, né, que perguntaram para a irmã Lúcia, né, depois da aparição de Fátima, o que mais tinha convertido os irmãos dela, né, a Jacinta e o Francisco. E ela disse: olha, o que mais converteu eles foi a visão do inferno. Eles ficaram absolutamente impactados. Tanto que Nossa Senhora, antes de dar a visão do inferno para eles, ela disse: olha, não se preocupem, vocês estão salvos. Mas eu lhes direi, eu lhes mostrarei o que acontece com aqueles, né, que morrem em pecado mortal. Então, mostrou para eles, e isso impactou eles de uma maneira indescritível, tá? Tanto que a oração que nós rezamos no terço, né, é a oração de Fátima por conta da visão dos pastorinhos. Então, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, a partir disso, eles começaram a rezar incessantemente pela salvação de todas as almas, né? Porque o que eles viram realmente era um horror indescritível. E o que acontece depois? Continuando, né? A alma que morre sem nenhum vestígio de pecado. Então, assim, a gente falou da alma que morre em pecado mortal, e agora a gente vai falar da alma que morre sem nenhum pecado, né? Sem nenhum vestígio, nem vestígio, resquício de pecado venial, né? Então, assim, é aquela pessoa santa, né, que construiu a santidade em vida. O que é que acontece? A imediata visão de Deus. Então, ela vai ser arrebatada, né, pela visão beatífica. E o que é a visão beatífica, né? Não é só olhar para Deus, né? A gente pensa assim, visão beatífica, ele vai olhar para Deus, vai ver como Deus é. Gente, não é isso. Não é só isso, né? Então, Deus, o que é que vai acontecer? Ele vai tomar posse da alma, né? Ele vai tomar posse da alma do santo, né? Da pessoa que morreu, sem nenhum pecado. E a alma Deus vai possuir a alma e a alma vai possuir a Deus, numa unidade arrebatadora. Então, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso está lá em Coríntios. Então, você tem também
a visão de vários santos, né? Vários santos que deram testemunho falando do céu, né? São Francisco de Assis teve uma visão, né? Teve um êxtase, né? E teve uma visão do céu. E ele disse: Olha, eu passaria a minha vida toda sofrendo tudo que eu sofri e muito mais para ter mais 5 segundos dessa visão aqui, para ver o céu só por mais 5 segundos. Então, gente, não tem jeito, né? Vale a pena, né? Vale a pena. E a alma que morre sem pecado mortal, mas impura, né? E aqui provavelmente, né, estaremos todos nós, né? Não é o nosso objetivo, né? E o Mara, não, tô tranquila, e Mara, tô satisfeita em ir pro purgatório e tá beleza, né? Vou estar salva, né? Gente, não é bem assim, tá? Óbvio, maravilha, a gente vai estar salvo, né? Mas a gente não deve manter obviamente, essa mentalidade, tá? Então, a igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Então, é um fogo purificador. E o que acontece no purgatório? Obviamente que você tem um sofrimento, você tem uma agonia ao ver adiada a sua união com Deus. Então, assim, ó, a nossa alma, ela tem uma atração muito grande por Deus, por quem o criou, né? Pelo Criador. Por quê? Deus é infinita, Deus, ele é a própria bondade, é a própria beleza, é a própria verdade. Então ele tem uma atração, ele exerce uma atração sobre as almas que é irresistível, né? Então, na presença de Deus, ele é irresistível, obviamente. Por isso que ele se esconde de nós, né? Ele nos aparece de maneira indireta para que a gente não tenha o nosso livre-arbítrio roubado, né? Então, quando nós estamos aqui na Terra, o nosso corpo, ele exerce como se fosse um isolamento, né? Ele cria como se fosse uma nuvem de fumaça e essa nossa atração por Deus, ela é também um pouco mascarada. A gente vai sentir sempre, as pessoas vão sempre sentir um vazio existencial, né? Mas é aquela coisa que ela não sabe bem o que é, né? Ela sabe que falta um sentido na vida dela, ela sabe que falta alguma coisa, mas às vezes ela não consegue precisar, né? Na verdade, é a nossa atração por Deus, o nosso desejo por Deus, que é blindado, que é meio mascarado, né? Pelo nosso corpo, pelos pecados, né? Por tudo isso. Então, uma vez que você morre, né? Então, muitos teólogos, isso daqui, gente, não é matéria de fé, existe uma explicação teológica, né, para isso, né, que é mais didática. Existe também toda uma doutrina, existem livros e livros falando sobre a doutrina do purgatório. Então, assim, Yumara, tem muita dúvida do purgatório, quero estudar mais. Então, vou mostrar para vocês alguns autores, alguns livros, né? Eu nunca me aprofundei, né, na doutrina do purgatório, mas é muito interessante. Eu sei que é seara de muita dúvida de alguns protestantes também, tá? Então, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode pesquisar junto, tá certo? Então é como se acontecesse assim: você obviamente, morreu na graça, na graça santificante, né? Morreu não em pecado mortal, morreu só com pecados veniais e com resquícios do pecado. Ou seja, as penas temporais que nós chamamos, né? Então, quando você se apresenta diante de Deus, como Deus lhe vê exatamente como você também enxerga isso, né? Você está diante da visão beatífica. Só que você se sente sujo, né? Você se sente impuro de estar na presença de Deus. Com isso, a sua alma se recolhe, né? E você deseja a purificação. Você deseja se limpar para estar em plena união com Deus, né? Então, o purgatório é esse momento, né? Esse momento da purificação. Yumara, mas por quê? Assim, óbvio que não é uma explicação
tão simples, né? Muitas vezes os protestantes, eles lançam uma pergunta e querem que a resposta seja imediata, como uma resposta simples, e muitas vezes não é, tá, gente? Então, assim, as perguntas, algumas coisas, elas exigem uma explicação mais complexa, né? Então, por exemplo, você dizer que o Padre Pio, quando morreu, um homem santo, né? É um homem santo que tinha poder de bilocação, assim, fazia milagres, uma coisa assim, um cúmulo da santidade. E uma pessoa que viveu uma vida normal, né? Cumpriu os 10 mandamentos, vivia em estado de graça, mas teve uma vida normal, não buscou a santidade, né? Não, tá bom, o purgatório, o importante é a salvação e tal. Você quer que essas duas pessoas, elas vão para o mesmo local, na mesma hora, sem que haja nenhuma etapa anterior para que elas se apresentem diante de Deus? Então, assim, me parece, né, quando a gente escuta isso, que a doutrina do purgatório, ela satisfaz muito essa resposta, né? Então, ela, para, obviamente, fazer a justiça de Deus. Então, assim, não seria justo se uma pessoa como o Padre Pio, né, tivesse o mesmo destino imediato do que aquela outra pessoa, né, que viveu uma vida medíocre, digamos assim, do ponto de vista espiritual. Óbvio que estar em graça santificante já é muita coisa, óbvio, né? Mas a pessoa não almejou outras coisas, né? Ficou ali, né? É diferente, tá, gente? Então, assim, nós temos uma diferença, sim, de vida espiritual e de amor a Deus, né? Então, é um dever de justiça, né? Que aquela pessoa passe sim um tempo no purgatório para se purificar, né? Para poder estar digna na presença de Deus, né? Então, o sofrimento das almas do purgatório é isso, elas têm uma grande atração para ver Deus, querem muito ver Deus, mas sabem que não pode, que não podem, né? Então, elas sofrem por isso. Então, essa é a principal causa do sofrimento das almas do purgatório. E elas não podem diminuir ou encurtar o sofrimento, mas nós podemos ajudar. Não sabemos quando será o fim dos tempos. Aí você tem aqui, essa citação de Mateus, né? Haverá guerras, fome, peste e pestes. Virá o reino do anticristo. O sol e a lua se obscurecerão e as estrelas cairão do céu. Depois desses acontecimentos, veremos o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Enfim, como o próprio Jesus Cristo disse, somente o Pai sabe, né? Nem o próprio Jesus Cristo sabia. Então, não tem outra alternativa a não ser estarmos preparados, né? Por isso, gente, é tão urgente nós estarmos em estado de graça, né? E nós buscarmos a santidade. Ai, Ilmara, nós não sabemos a hora, né? Nós não sabemos o dia e a hora, né? Então, se nós amamos, né? Se nós temos consciência de tudo isso, né? Do que Cristo ensinou, do que ele veio nos revelar, se nós temos fé, se nós acreditamos, nós temos que agir de acordo, né? Então, não existe nada mais urgente do que a saúde da nossa alma, digamos assim, né? Do que a vida da nossa alma, né? Porque quando nós pecamos, estamos em pecado mortal, nossa alma está morta. De fato, nossa alma está morta. E a ressurreição da carne. Quando a história acabar, os corpos de todos os que viveram se levantarão dos mortos para unir-se às suas almas. Então, como eu falei para vocês, lá no comecinho, nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós somos corpo e alma. Então, para que nós sejamos de fato quem somos, né, há necessidade da nossa junção com o corpo. Que quando for no juízo final, né, o nosso corpo será o nosso corpo glorioso, né? Não será exatamente o corpo que nós temos aqui, né? Será um corpo perfeito. Um corpo radiante, um corpo vigoroso.
Então, quando acabar a história, quando acabar a linha temporal da humanidade, né, quando for o juízo final, ele não muda o juízo particular. O juízo particular, cada um de nós vai ter no dia da nossa morte. No dia do juízo final, nós vamos ver todos, é aquela história do telão, né, que eu acho que foi até a Nayara que comentou, brincando. É a história, exatamente a história do telão, né? Então, a gente vai ver toda a história da humanidade, né? Toda a cortina dos bastidores da história da humanidade, dos nossos irmãos, de tudo que aconteceu, tudo vai ser interligado e revelado, tá? É o juízo universal. Nós vamos saber de tudo, né? Vamos ver tudo. Então, nesse momento, termina a história da salvação do homem, né? Então, tudo que Deus faz, toda a misericórdia divina, né, acabará também nesse ponto da história. Então, outra coisa só que eu devia ter comentado com vocês um pouquinho antes, mas assim, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? O tempo de Deus é a eternidade. E a mente humana tem dificuldade de raciocinar quando o tempo não é limitado, né? Então, nós raciocinamos no tempo, né? Com horas, com dias, meses, anos, né? Mas a eternidade, ela não é um tempo fácil de entender, tá, gente? Porque não se aplica a nós, se aplica a Deus, né? Então, por exemplo, com o tempo de Deus, Deus vê o presente, o passado e o futuro tudo junto, né? Então, a história da humanidade já acabou no tempo de Deus, na eternidade, né? Então, tudo já acabou, tudo já se resolveu. Todos os corpos gloriosos já estão unidos no céu, né? Por isso também que se justifica, tinha um pastor que dizia assim, vocês rezam para os mortos, né? Na verdade, nós não rezamos para os mortos, porque as almas, as almas do purgatório e as almas também da igreja triunfante, na eternidade, que é o tempo todo de Deus, elas já estão juntas lá, elas estão muito vivas, né? No tempo de Deus. Então, assim, só quando vocês forem raciocinar, nunca esquecer que o tempo de Deus é a eternidade. E o nosso tempo é o tempo terrestre, é o tempo da matéria, né? É o tempo do desgaste, né? Por isso que nós morremos, é o desgaste da matéria, não da alma, tá? Então, algumas coisas na teologia, elas se explicam mais fácil quando você leva em consideração que o tempo de Deus é a eternidade. Então, quando você começa a raciocinar em cima disso, muitas coisas ficam mais fáceis, pelo menos assim, me ajudou muito a raciocinar em muitos pontos, tá? Então, sem muitas viagens, sem muitas delongas, né? Cumprindo o nosso tempo. Oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, meninas? Tem alguém aí? Eu tô aqui. Muito boa de hoje. É, Renatinha. Incrível. Bem esclarecedora, mas assusta, né? Sim, eu vi até o padre Overland falando, né? Ele botou um postzinho dizendo, né? Que ensinar catequese, né? Falar de Deus para as pessoas sem falar e omitir o inferno é omitir a verdade, né? Sim. Então, assim, óbvio que eu prefiro muito mais falar do amor de Deus, como a gente vai amar a Deus, como aumentar o nosso amor. Isso é muito melhor de falar, né? Óbvio. Mas a gente também não pode deixar de falar no inferno, né? Porque ele existe.
Então, a Igreja Católica, ela afirma, né, é óbvio que o inferno existe, porque o próprio Cristo disse isso, mas a igreja nunca fala, por exemplo, que alguém está no inferno, né? Porque a igreja não tem, entende que não tem esse poder de falar, não foi dado este poder à igreja. Então, assim, fulano de tal, Imara, tenho certeza que ele está no inferno. A igreja não afirma, né? Então, a igreja consegue afirmar sim quem morreu em estado de graça, né? Quem é santo, né? Quem conseguiu por todo o histórico de vida, que é o processo de canonização, né? Por isso que ele é tão longo, são várias etapas, são muitos estudos sobre a vida da pessoa, para que a igreja afirme isso, né? Que aquela pessoa morreu em estado de graça e não teve resquícios do pecado, né? É um processo muito longo, mas o contrário não existe, a igreja nunca vai condenar, né? Isso também vale o mesmo para os suicidas, tá? Durante muito tempo a igreja, pela questão do suicídio, a igreja afirmava que, de fato, eles tinham, muitos iam para o inferno, né? Mas a igreja mudou porque mudou também a questão do entendimento do que é o suicídio, né? A questão da doença mental, né? Porque antes não se sabia, E a né? questão do arrependimento também, né? Que pode acontecer no último segundo. Exatamente, né? O arrependimento sempre pode acontecer, mas a igreja compreendeu melhor, Renatinho, os mecanismos, por exemplo, de doença mental, né? Sim. De depressão, de transtornos de personalidade. Então, a igreja não mudou o entendimento, a igreja compreendeu melhor, né? Uhum. Os estados humanos. E com isso, a igreja também amplia o olhar sobre a misericórdia de Deus, que é muito maior do que a gente consegue imaginar, né? Então, por isso, a igreja, mesmo as pessoas que cometem suicídio, o padre vai dar a bênção, né? Ele pode fazer os sacramentos de maneira condicional, tá certo? Se a pessoa em vida, né, se manifestava um mínimo desejo, né, o padre pode fazer isso, né? Então, assim, essas pessoas têm o nosso amor e a nossa oração, né? Para que alcancem a salvação. Deixa eu ver aqui quem foi que escreveu. A Amandinha teve que sair. Eu Beleza, tenho uma Maria. pergunta. Oi, pode fazer. Para a gente usar, sempre tive muita dúvida. Também nunca, né, igual tu falou, nunca me aprofundei muito sobre a indulgência, mas eu posso fazer indulgência por alguém que já morreu, porque eu não sei se a pessoa está no céu, está no purgatório, está no inferno. Eu posso fazer por alguém, assim. Pode sim. E Pode. aí, não, pode falar. A sua oração, o seu sacrifício, a sua oração nunca vai ser perdida. Então, se essa pessoa ela está no inferno, não vai chegar até ela, mas vai beneficiar uma alma do purgatório. Se a pessoa está no purgatório, ela vai ser beneficiada diretamente. Se ela estiver na glória de Deus, na igreja triunfante, outra alma do purgatório também vai se beneficiar, entendeu? Uhum. E você falou, como que, pô, uma dúvida mesmo, tipo, como que eu faço? Eu falo, Deus, sei lá, essa indulgência de hoje eu quero entregar por essa alma. É assim só, tipo, simples. Exato, E exato. posso fazer então também por quem tá vivo, né? Tu falou que eu posso fazer por mim ou posso fazer por alguém que está vivo? Não, aí você Não, só, hein? por quem está aqui, você só pode fazer por você. Ah, tá. Porque a pessoa pode fazer por ela. Tá. Quando você falou que fez pela sua tia, porque sua tia faleceu, ou não? Isso, a minha tia Isso, né? faleceu. Tá. Isso, a minha tia faleceu há 17 anos. 17 anos. Ah. Aí deixa eu fazer outra pergunta então, aproveitar. É, não, não, eu acho que você já respondeu, porque você falou que sempre faz pela sua tia, uma vez por você, ou tipo assim, eu fiz pela minha tia, eu não preciso fazer mais.
Ou eu posso continuar fazendo? Você pode continuar fazendo. Você pode continuar fazendo. Porque, assim, é, a economia das indulgências, elas atuam como se fosse assim, canalizando a graça, né? Então, assim, como você não. Na dúvida, né? Você vai oferecer mais. Então, por exemplo, até o dia que eu morrer, eu vou oferecer por ela, enquanto eu puder, Aham. entendeu? Então, assim, se não for para ela, será para outras almas do purgatório que vão lucrar se elas não precisar, entendeu? A indulgência que eu faço por uma alma diminui o tempo dela no purgatório, se ela estiver no purgatório? Ou diminui? Tá. Diminui o tempo dela no purgatório, né? Porque o que é que as indulgências fazem? Elas diminuem a pena temporal. Então, o que ela está pagando lá são os resquícios da pena temporal. Então, as indulgências, você faz a graça chegar até ela e reduzir o tempo dela de purgatório, entendeu? Ótimo, muito obrigada. E o tempo no purgatório, eu não sei se você falou sobre isso, eu acho que não. O tempo no purgatório passa igual o tempo aqui pra gente? Não. Assim, eu não é matéria de fé, né? São explicações teológicas, né? Coisas, visões de santos, revelações privadas, né? Estudos teológicos, mas passa bem diferente, né? Parece assim. Eu não lembro exatamente onde foi que eu li isso, acho que o Hanson sabe, o Hanson um dia estava comentando comigo isso. Mas é como se fosse assim, 1 minuto no purgatório, é como se fossem, sei lá, 300 anos. É uma coisa assim, bem ruim, bem Hum. ruim. Então, quando a gente diz assim, olha, Ilmara, tá tudo bem, tô cumprindo assim, os 10 mandamentos e tá beleza, né? Vou pro purgatório mesmo, porque não vamos, gente, não vamos. Não quero ir, não. O tempo de lutar é aqui, né? O tempo Aqui. de amar é aqui. Então, até o último segundo, a gente vai. Eu não sei se Nayara fez essa pergunta, mas ela comentou comigo e agora eu fiquei bem curiosa também. Ah, Ela estava perguntando esses dias se quando a gente confessa os nossos pecados, né, e se arrepende e a gente recebe o perdão, se esses pecados eles são apagados. E até onde eu aprendi, até hoje, que sim, que nossos pecados são perdoados e apagados. E aí ela fez essa pergunta na dúvida, eu não sei se ela chegou a conversar isso lá no sábado, mas se ela chegou, eu não escutei a resposta, então eu quero escutar agora. Ela disse que escutou a Dea Camargo falando assim, eu eu pedi muito a Deus para pagar por todos os meus pecados aqui na Terra. Provavelmente ela estava falando que não queria ir para o purgatório, né? Pagar por todos os meus pecados aqui na Terra, porque eu cometi muitos pecados na minha juventude. E aí ela fez, mas se a gente confessa nossos pecados e eles são perdoados, por que que ela falou isso? E aí eu também não entendi. Tu tem alguma ideia ou sabe a resposta? pronto, deixa eu te dizer. Primeiro, Deus é infinita misericórdia, mas Deus também é infinita justiça. Uhum. Então vamos dizer que eu pego e mato uma pessoa, né? Eu vou, sei lá, matei um pai de família. Me arrependi, vou lá no padre, confesso, tenho absolvição. Voltei, me arrependi amargamente, sofro com isso, né, e tudo, mas matei a pessoa, né? Eu tô perdoada? Sim, acho que sim. O padre perdoou. Perdoada, né? Não existe o pecado que não possa ser perdoado, né? Uhum. A não ser os pecados contra o Espírito Santo. Mas os pecados contra o Espírito Santo, a pessoa não quer ser perdoada. Esse é o problema. Uhum. É por isso que ela não é perdoada. Mas assim, matei alguém. Vou perdoado? Vou. Se morrer naquela hora da absolvição, vou para o purgatório? Vou. Por Sim, quê? Porque se eu não tiver pago as minhas penas temporais. Aí eu consegui entender melhor por esse exemplo da morte. Então, eu matei aquele pai de família, fui perdoada, mas as consequências do meu pecado ficaram, né? sim. Aquela pessoa não vai mais viver. Uhum.
né? E se ela morreu em pecado mortal, o que foi que eu fiz? Aquela alma Mandou pode ter ela pro sido. inferno. Então, assim, se aquela família se desestruturou por conta dela, os filhos dele começaram a pecar, a mulher dele se desesperou, também começou a pecar, e causou, enfim, tudo tem uma consequência, Sim, né? Então, essas consequências do pecado, elas ficam, entendi. entendeu? E outra coisa, o agravo que eu fiz a Deus, tudo bem, Cristo deu o sangue dele e fez com que eu fosse perdoada, né? Eu tivesse graças e fosse perdoada e reconectada a Deus pelos méritos de Cristo, tá? Mas as consequências ficam. Uhum, Então, quando a Déia diz que eu pequei muito na juventude, é porque os resquícios do pecado ficam, né? Os resquícios da ofensa, o que ela gerou, né? Ela fica na terra, né? São as uhum, penas temporais. Então, quando a gente busca a santidade, é para que a gente também tenha, alivie os erros que nós cometemos, o que ficou em consequência do nosso pecado, sabe? entendi. Então, assim, esse exemplo me ajuda a entender a questão da pena temporal. Sim, sim. Ficou claro. Entendeu? Então Uhum, fica, né? Então, por exemplo, pecados mortais, né? Pecados contra a castidade, pecados, enfim, eles têm uma consequência, né? Para a sua alma e para a alma das pessoas. Então você precisa se purificar disso. O principal você tem, que é o perdão, né? Você foi perdoado. Porque se não fosse Cristo, a gente não tinha como pedir perdão, entendeu? A gente não tem mérito para pedir perdão a Deus, porque o, a ofensa, né, ela é proporcional a quem é o ofendido. O ofendido é Deus, né? Então, se não fosse Cristo, a gente não conseguiria isso, né? Mas também a gente tem que pagar nossas penas temporais. Então, assim, os santos que sofrem martírio, né? Por exemplo, a minha amiga Alice, que faleceu agora, né? Provavelmente, assim, a gente tem muita fé que ela tenha tido a visão beatífica logo, né? Que ela seja uma santa. Porque ela sofreu muito, né? Sofreu muito, ofereceu muito. E entra aí o pagamento das penas temporais, né? Então, como São Francisco quando disse, fala, né? ela sofreu perto de, assim, perto de morrer ou sofreu durante muito tempo antes disso? Foram 2 anos, né? Lutando contra as metástases. Ah, ela Então, estava doente, sim. então, assim, ela foi perdendo a visão, perdendo a audição, com muitas dores, porque ela teve metástase óssea, né? Uhum, Em todas as partes da coluna. Ela já não conseguia mais comer, né? Já sofria muitas convulsões várias vezes ao dia de difícil controle. E oferecendo muito a Deus e rezando pelas pessoas incessantemente, incessantemente. Então, o padre que a acompanhou disse que nunca tinha visto isso, só na vida dos santos, né? Mas assim, ele nunca viu pessoalmente alguém como ela. Então, os santos existem, gente, a santidade. E assim, a gente não sabe como vai ser a vida de cada uma, né? A vida dela foi essa. Ela faleceu aos 33 anos, né? Deixando um casal de gêmeos e um marido. E essa foi a caminhada dela. E a gente não sabe como é que vai ser a nossa, né? Se vai ser curta, se a gente vai morrer com 100 anos, com, sei lá, ninguém sabe, né? A gente é só o tempo de merecer e só temos o hoje, né? verdade. Deixa eu falar só mais uma coisa que eu lembrei que a gente tem um ditado que a gente fala sempre, né? Aqui se faz, aqui se paga. E, na verdade, que bom seria se a gente pagasse aqui, né? E eu ainda brinquei na última adoração em português lá na paróquia, eu falei, minha vida antes de ser católica era mais fácil. Agora estamos aí correndo atrás da santidade, querendo pagar tudo que a gente tem aqui na Terra para não precisar ir para o purgatório.
Exato. Então, assim, a gente pode pagar, né? Abraçando as cruzes, óbvio que Deus vai nos dar, cada um tem as suas, né? E lutando pela nossa santidade e pela santidade das pessoas, né? Que é o que Deus mais quer, né? Sendo Uhum. apóstolos, servindo, transformando a nossa vida nisso, né? No sentido de servir e de amar mesmo. Sendo salvo pelo amor ao próximo, né? Também. Exatamente, as obras de misericórdia, né? As obras de caridade, tipo assim, Cristo nos ensinou, né? Ele veio mostrar o beabá, né? Como é que a gente faz. Então, é a gente lutar. E, Fernandinha, a vida é isso mesmo. A gente pensa que quando a gente se converte, a nossa vida vai ser a subida do Monte Tabor, né? Que a gente vai ver Cristo se transfigurando lá em cima, aquela maravilha e tudo. Mas, na verdade, a nossa vida é um Monte Calvário, né? Então, a gente vai subir e no final tá a nossa salvação. A subida de Amém. cada um, não sabemos. Mas É, o caminho é tem, esse. Tá bom, tem um menina? amigo que Oi. fala, ser católico é lindo, né? E é. Então, Ser graças católico a o quê? Deus por isso. Que ser católico Lindo. é lindo. É lindo ser católico, né? É sim, é sim. Então, assim, a gente fala de tudo isso, mas no fim das contas é amar, né, gente? É amar. Uhum. Como São José Maria dizia, amar o mundo apaixonadamente, né? Muito obrigada pelo seu tempo e por todas as explicações. De nada, Renatinha. Aí eu vou procurar umas coisinhas que eu leio, que eu acho que o principal que foi purgatório, né? Purgatório, oferecimento de indulgências. Aí eu vou pesquisar uma coisinha e mando aí pra gente estudar junta lá no grupo, viu? Tá bom. Beijo, Obrigada. Boa noite. foi chique em 4K, né? Beijo. Beijo, tchau.